Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na primeira vez, né, realizando esse podcast que na realidade é um desafio para a gente, né, Sumaia, que Isso era uma mesmo. ideia que nós já estávamos trocando já desde o mês passado, tempo. né, e já faz tempo. E ele chegou no momento que veio a calhar, né, justamente na programação da Semana do Meio Ambiente, que é um momento ímpar para a gente, viu, Natan? A Semana do Meio Ambiente era algo que nós já queríamos estar desenvolvendo também, porque nós temos interface direta aqui com as pessoas de Serra do Mel. E nós recebemos um convite da Prefeitura Municipal através da secretária, né, que queria realizar essa semana. E o convite foi muito bem-vindo, a gente conseguiu sentar e realizar uma belíssima programação que já está acontecendo aqui em Serra do Mel desde terça-feira. A gente já está desenvolvendo as atividades. E assim, as atividades elas estão sendo realizadas de forma integrada, né? Tanto a Voltalha, que é o diferencial, né? Seria a questão da gente como construção, né? do parque, que eu vou entrar no tema ainda aqui do nosso podcast. Mas a gente tá tratando da questão do pessoal da construção, como também da operação, juntamente com o Poder Público Municipal. Ou seja, são diversas atividades que estão acontecendo simultaneamente. E isso é muito bacana. E, assim, muito rica a programação, está sendo muito Engajamento bom. Total, né, Sim, Ricardo? Sim. Então, Sumaia, o tema do nosso podcast são os aspectos positivos, né, nas unidades fotovoltaicas para as comunidades circunvizinhas e a questão econômica, a importância econômica para o desenvolvimento local e regional. Esse é o tema que vai ser tratado, mas antes disso aí eu queria agradecer aqui o meu amigo Luciano, do Portal Serrano, que deu essa estrutura aqui para a gente, muito bem estruturado, e nós fomos muito bem recebidos. E agradecer também à gestão municipal por esse convite, né? Esse chamamento e essa preocupação, que é uma das premissas da Voltalha, né? Que é a questão da sustentabilidade. Sumaia, por favor, você pode se apresentar juntamente com o meu amigo aqui, Natan, que é a pessoa aqui do Social da Voltalha, que também já tem uma interface na comunidade, aqui já está há mais alguns anos. Então, queria saber um pouco de vocês dois. Quem são vocês dois? Tá bom, Ricardo, né? Eu sou Sumaia Luna, sou engenheira civil por formação. Estou atualmente aqui no projeto Sol Serra do Mel, fazendo parte da equipe de gestão de projeto. Trabalho com a Voltalha, né? Na verdade, desde 2015. Iniciei meus trabalhos aqui na Serra do Mel, no primeiro projeto que foi implantado, que foi o Complexo de Van Cruz. Foi um projeto que ocorreu na Vila Amazonas, aqui, né, no município de Serra do Mel. Então, assim, eu já conheço bem a realidade do município, né, e a atuação da Voltalha também como empresa dentro daqui da comunidade. E, assim, eu tenho grande satisfação de falar sobre Serra do Mel, porque as pessoas que fazem parte aqui da comunidade nos acolhem com muito carinho, com muito respeito. Então, assim, a receptividade da equipe, das pessoas aqui da comunidade é, assim, uma forma brilhante, né? Então, assim, eu tenho que deixar isso bem falado aqui, né? Porque é uma forma de gratidão também com a comunidade por esse retorno que tem conosco como profissional. Natan? Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o Portal Serrano e toda a audiência aqui de Serra do Mel. Eu me chamo Natan Gomes, sou técnico em edificações, estudante do último ano de engenharia e estou na Voltalha desde outubro de 2016. Atualmente desenvolvo o cargo de analista de projetos sociais e, fazendo parte do departamento social, eu contribuo aqui desenvolvendo as ações sociais nesse lindo e importante município. Tá bom? Obrigado, Natan. Eu também tenho que me apresentar, né? Sim, para quem não me conhece, importante. Meu nome é Ricardo Queiroz, eu trabalho na empresa Windcraft Engenharia e hoje eu tenho essa interface socioambiental com a comunidade. Então, meu trabalho, meu escopo é justamente esse, né? É tentar fazer a mediação entre a questão da construção que acontece, né? E a boa comunicação para com a comunidade, né? Então, é esse o trabalho que a gente desenvolve. E graças a Deus tem surtido muitos resultados positivos. Hoje a gente tem uma interface, uma comunicação muito boa entre as comunidades e isso é muito bom para que as atividades ocorram, né? Isso mesmo, Ricardo. Sumaia, e assim, em se falando de Voltalha, fala um pouco do arcabouço, do modelo de negócio da Voltalha. Qual é o principal negócio dela em termos assim, de Brasil? O que vem sendo desenvolvido
de projetos? Sim, sim. A Voltalia, né, falando um pouquinho da nossa empresa, a Voltalia é uma empresa que ela produz energia por meio de fontes renováveis, seja ela hídrica, solar, biomassa, eólica. É uma empresa que tem atuação mundial, né? Uma atuação mundial, está atuando aí em diversos países. E hoje nós estamos aqui, né, no Brasil. Nós temos a energia eólica, que já é de conhecimento de todos. Temos a energia solar com o nosso projeto fotovoltaico, mas esse nosso projeto fotovoltaico é o segundo da Voltalia aqui no Brasil, porque o primeiro foi no estado do Amapá, no município do Oiapoque. E temos também em construção uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica. Então, nós já estamos atuando aí em diversas fontes de energias renováveis. E a Voltalia, assim, ela vem crescendo muito, tá? No mercado competitivo aí de energias renováveis. E ela tem, eu sempre falo muito da missão da Voltalia, quando a gente está em discussão. Por quê? Porque a Voltalia, para mim, ela tem um grande diferencial de outras empresas. Porque a sua missão é o quê? É melhorar o ambiente global. E através disso, ela faz o desenvolvimento local. Então, faz parte da sua missão isso, né? Então, esse melhoramento através de produção de energia limpa. E aí também consigo ter esse desenvolvimento local, justamente por meio de capacitação, de treinamento, de projetos sociais, que a gente vai falar um pouco mais. Realmente, o que você está falando, eu sou testemunha, a gente está nessa obra no dia a dia. Isso. E todos os dias são desafios com os acontecimentos, com o desenvolvimento da obra. E a gente percebe também que realmente essa política ela é vivida de fato, é desenvolvido muita a questão ambiental, a questão de treinamentos, de capacitações e os compromissos, né, que são assumidos de fato para que a missão seja cumprida, né? Isso mesmo. Eu sempre falo que tenho muito orgulho de fazer parte do time da Voltalia, justamente porque além de ter uma missão espetacular, né, temos também valores. Os valores da empresa, eles estão muito próximo dos meus valores pessoais, né? Uma empresa que preza pela integridade, pelo espírito de equipe. Então, assim, a Voltalia, ela tem um diferencial muito grande. Eu sei que eu sou bem suspeita, sou funcionária e tenho, assim, um orgulho muito grande de fazer parte. E, assim, a Voltalia, ela mudou a minha vida, né? Ela mudou a minha vida como profissional. Eu consegui crescer, me desenvolver tecnicamente, e estar hoje na posição que eu estou, né, sendo mulher. E para essa oportunidade, né? Isso, para mim é um orgulho muito grande, né? Então, assim, e eu não só vi mudança na minha vida, mas eu vejo mudanças constantes na vida de outras pessoas. Então, isso é que me faz ainda exercer um trabalho com muito mais vontade, entendeu? Com muito mais amor, saber que eu estou fazendo o bem para mim e para os outros. Então, assim, o amor ao próximo, o cuidado com as pessoas, é algo muito firme, muito coeso preço, na Voltalia, né? Não tem preço. Bacana, muito, muito legal essa sua fala. Agora sim, vamos dar seguimento aqui e tentar entrar um pouquinho no tema do podcast, né? Que é a questão quais são os aspectos positivos, né, do nosso projeto solar Serra do Mel 1 e 2, o que isso interfere no desenvolvimento local e regional e como isso muda a vida das pessoas, não só economicamente, mas também em outros aspectos. Eu tenho uma informação aqui, eu quero só confirmar contigo. Sim. O nosso projeto solar é o maior projeto solar da Voltalia no mundo, é isso mesmo? Isso mesmo, Ricardo. É o segundo projeto executado aqui, né, no Brasil, mas é o projeto de maior potência, né, executado pela Voltalia. São 318 megawatt pico. O que é que isso quer dizer? É a quantidade de capacidade de geração, né, 318 mega de geração por unidade de tempo que a gente consegue produzir com a nossa usina. Então, de fato, é um projeto também que eu faço parte, que tem um grande amor. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui falando sobre ele. Importante, né, Natan? Sim. Participar de um projeto dessa magnitude, né? Você já tem ideia, Natan, de quantas placas vão ser instaladas nesse parque, assim? Muita coisa. Olha, eu tenho informação aqui de antemão, aqui são 543 mil placas. Tem noção disso? Agora, assim, tu imagina aqui para a questão social. Se o parque ele tem essa magnitude, se tem esse número de placas e são grandes áreas, né, grande potência, isso é bom por quê? Porque a gente consegue o quê?
a contratação de pessoas, a efetividade de emprego na região. Quanto maior a proporção do empreendimento, uma segurança de que os trabalhos poderão ser mais efetivados, mais longos, e a gente vai ter a possibilidade de ter uma demanda de empregabilidade alta. Certo. Isso aqui, você vai segurar um pouquinho aqui que a gente vai já entrar nesse tema aqui da importância social e econômica e como isso muda a vida das pessoas, né? Eu queria aproveitar o gancho que a gente está falando um pouco da Voltalia, para que as pessoas também consigam ver de uma forma mais clara como isso representa no mundo a atuação da Voltalia, tá? Eles vão ver agora uma imagem aí na telinha, que é exatamente como está a Voltalia hoje no mundo, tá? A Voltalia está atuando em 3 continentes. Então, nós temos aí aqui no Brasil, né, na América Latina, nós temos aí 749 megawatts de potência em operação, tá? E nós temos aí diversos outros países. Hoje, nós temos cerca de 1,7 gigawatt, tá, de potência. Quando eu digo potência total, seria alguns projetos em fase de construção e outros já em operação. Tá? A Voltalia em si está com mais de 1.300 colaboradores, então é uma empresa bastante coesa, que vem crescendo muito. Tá? Então eu queria deixar essa imagem aí justamente para as pessoas verem o quanto que isso realmente é real e o quanto que isso tem de dimensão. Tá bom? E assim, Sumai, pegando assim a sua fala, a gente percebe a importância que Serra do Mel tem nesse cenário hoje, né? Porque a gente trabalha, você está falando de uma grande produção em uma potência de energia renovável, uma energia limpa, né? É uma geração de energia limpa. E que isso modifica o local, né? A região onde é instalada isso. Então, assim, Sumaia, hoje se falando do projeto, o que a gente pode falar no sentido de empregabilidade, questão das etapas de evolução, porque a gente sabe que a etapa de construção é uma etapa muito dinâmica, né? Isso. Então, assim, a gente tem diversas frentes de trabalho acontecendo e produção, e quando você tem mais produção em frente de trabalho, a gente já tem automaticamente contratação de pessoas. Como é que está hoje esse cenário aqui na obra? Não, perfeito. Eu vou começar falando um pouco, Ricardo, do nosso projeto, tá? O nosso complexo é formado por o complexo Solar Serra do Mel 1 e Solar Serra do Mel 2. Que totalizam esses 318 megawatts. E nós vamos ter uma segunda fase, tá? Que vai iniciar com brevidade. E essa segunda fase, ela vai ter uma potência instalada de 255 megawatts. Isso vai nos dar uma potência total de solar instalada aqui na Serra do Mel de 573 megawatts. Olha só, o que é 573 megawatts? Até então, na imagem que vocês viram anteriormente, tinha lá o quê? Que nós estávamos com 749 de potência em operação aqui no Brasil. Eu estou falando que nós iniciamos nossas obras aqui na Serra do Mel em 2015. Então, assim, a nossa solar iniciou o ano passado, 2018. Em agosto, né, de 2018. Isso mesmo. Então, eu estou falando que eu vou injetar uma potência de 573 megawatts dentro de um período aí de aproximadamente 2 anos. Então, eu simplesmente estou aumentando em cerca de 76% nossa capacidade de geração. Então, olha só como realmente é representativo essas nossas usinas aqui em termos de geração, né? Isso em Serra do Mel, né? Em Serra do Mel, isso localmente. mesmo. E assim, além dessa geração em operação, já está contabilizado também o que já tem em operação aqui de Serra do Mel também. Né? Exatamente. Região. E isso é muito importante. Exatamente. E assim, eu vou fazer até um paralelo aqui, já que você pediu um pouco para falar sobre o nosso status, um paralelo aqui com as obras eólicas. Eu sei que o pessoal aqui da Serra do Mel já tem um conhecimento melhor nos projetos eólicos, que é o que a gente vem desenvolvendo há mais tempo. Mas assim, o nosso cronograma, quando se trata de cronograma de projetos fotovoltaicos, eles acontecem muito em paralelismo. Por quê? Porque a gente atua em muitas áreas. São aproximadamente 534 hectares de área, né? Onde a gente está instalando a nossa usina. Então, o que é que acontece? Vai ter áreas onde a gente vai estar na fase inicial e vai ter áreas que a gente vai estar energizando, que a gente vai estar controlando acesso. Então, assim, a eólica, o que é que a gente acontece? A eólica a gente tem muito assim, entre a equipe civil, que a equipe civil é aquela que faz os trabalhos iniciais, acesso, fundações, supressão.
Em seguida, a gente vem com a equipe de montagem, que é aquela equipe mais qualificada, que é que faz as montagens das torres. E na solar, a gente tem paralelismo. Então, é por isso que a gente tem um número alto de colaboradores, de efetivo, né? Quando você fala que é alto, o que é que acontece? No nosso planejamento, a gente tinha uma média de contratação de 1.000 pessoas para o pico da obra. Isso era o estimado na fase de contrato, tá? Então, hoje na obra, a gente já ultrapassou esse valor. A gente já está com cerca de 1.200 colaboradores no projeto. Entendeu, Natan? Então, assim, é um número realmente alto de pessoas trabalhando, né? Então, assim, a Voltalia preza por isso, a contratação de mão de obra local, né? É uma forma da gente potencializar o impacto positivo da implantação desse empreendimento, né? Então, é uma forma da gente garantir um aumento no número de empregados aqui da comunidade, aumento de renda local. Então, assim, isso é algo que a gente precisa realmente deixar bem claro o quanto que a Voltalia é engajada nesse propósito. Sim, e assim, pegando a tua fala aqui e entrando aqui em um outro ponto, antes de retornar a esse ponto de novo, você falou do tamanho da área, né? 534 hectares, né? Isso mesmo. De área. Aí, Natan, isso aí, vamos falar aqui de social, né? Social fundiário também, que é essa interface que a gente tem, né? Desde da parte da gente pedir licença aos proprietários, né? Que são os donos das terras, são os moradores, e nos dão licença para a gente desenvolver os projetos, né? E fala um pouquinho sobre a questão do respeito à comunidade que se tem, né? A forma de conduzir as negociações, as comunicações de obra, porque o processo ele é muito dinâmico. Então, assim, uma obra dessa, quando está acontecendo, é muita coisa envolvida, né? Desde a parte de muito tráfego aumenta, pessoas andando, funcionários, mesmo que a gente priorize, que eu vou voltar aqui a questão da questão curricular e da absorção dessa mão de obra, mas ela acontece de uma forma dinâmica, né? Sim. E assim, Natan, o que você poderia assim, falar nesse aspecto, né? Da vinda da obra, quando chega num local, a transformação e assim, a mudança de rotina? O primeiro ponto que é criado, quando o empreendimento está para se iniciar, a gente cria um modelo de relacionamento, é o principal. Não tem como você ter um empreendimento em uma região se a sua comunicação ou se o seu relacionamento é defasado. Então esse é o ponto número 1 que a Voltalia ela preza por ter, um bom relacionamento com a comunidade. Agora, se tratando de mudança no aspecto geral, eu acho que para falar sobre isso a gente tem que entrar num tema principal, que é chamado de a grande preocupação, o êxodo rural. Então, a gente tem aquela primeira problemática que ocorreu na primeira Revolução Industrial, né, na época de 1760 a 1850, onde a sociedade ela faz aquela migração do sistema feudal para a entrada no sistema capitalista e houve aquele boom da preocupação do homem do campo. As pessoas começaram a deixar o campo. Então, voltando para os dias atuais, entra a Voltalia. O empreendimento da Voltalia em Serra do Mel, será que ele contribui para o êxodo rural, para tirar o homem do campo, dos seus valores do campo? Então, qual é o grande diferencial? A Voltalia, ela está aqui dentro de Serra do Mel, executando suas atividades dentro do campo, interagindo com o homem do campo, no campo, voltado para as questões ambientais. Então, ela começa a gerar emprego ali, instruindo as pessoas, dando capacitação e, ao mesmo tempo, injetando conhecimento sobre os cuidados ambientais. A comunidade fica inserida ali em sua região, dentro do campo, termina as atividades, porque a obra não é o ano inteiro ou direto, ela tem os seus períodos de stop. E o indivíduo ele volta para as suas atividades do campo, sim, certo? Começou a obra, ele entra de novo na obra e o melhor de tudo é incentivação do empreendedorismo, porque aquele jovem que está ali agora trabalhando, ele
e vai receber o seu salário, ele vai ter a oportunidade de gerar emprego. Ele pode pagar algumas outras pessoas para fazer o trabalho que ele não está podendo fazer ali naquele momento, durante aquele trabalho de obra. Então, assim, ele continua interagindo dentro do campo. Nathan tocou assim num ponto assim chave, sabe? Porque eu já trabalhei no setor público e já trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente e também tenho interface com a Secretaria de Agricultura. E o que nós percebemos é que essa questão do êxodo rural é uma problemática muito explícita hoje nos municípios. Você percebe que as áreas, os municípios onde tem uma área rural vasta, hoje elas estão sendo desabitadas, porque devido à questão de intempéries, não tem a questão das chuvas, as pessoas praticamente vivem do setor primário, né? Da agricultura artesanal mesmo, entendeu? Dessa agricultura bem primária. Então, assim, devido a essas dificuldades, as pessoas elas começam a migrar para os centros urbanos, que começam a se gerar problemas sociais, né? Que são a questão do aparecimento de áreas de risco, né? Eles acabam ocupando as áreas de risco, são áreas mais baixas, que isso hoje a gente pode até ver assim, se refletindo hoje nas tragédias que acontecem, né? Inundações, problemas ambientais e acaba que afeta essas pessoas. Então, quando você trata um ponto desse, que a gente fala que o projeto ele também tem esse benefício de fazer a fixação do homem no campo, porque nós estamos no campo, nós estamos na zona rural desenvolvendo a nossa atividade. Apesar de ser um modelo de negócio de construção e de energia renovável, mas o nosso modelo está inserido no campo. Sim. E isso acaba que traz benefício, acaba que a pessoa que participa do projeto ele está sendo remunerado e ele vai conseguir passar esse período de estiagem, que às vezes o inverno não é tão favorável e o cara não consegue desenvolver e fixar sua família lá. Então, assim, esse ponto é um espetáculo que a gente vai voltar já já. Pegando esse gancho, né, Ricardo, eu queria só... o pessoal está vendo aí uma imagem, né, da área do nosso projeto Sol Cerrado Mel 1 e 2, tá? Certo. Por quê? Porque a gente comentou aqui 534 hectares. É importante as pessoas enxergarem, né? Nessa imagem dá para ver, né? Nós temos a legenda aí do Sol Serra do Mel 1, Sol Serra do Mel 2, nossa potência instalada de 318 MW. E temos também aí uma informação importante, que é a quantidade de tracker, né? Só para as pessoas terem noção também, né? O que são os trackers? Os trackers são aquelas estruturas metálicas que formam as mesas onde os módulos são fixados, tá? Então são 7.548 tracker e temos aí mais de 500 mil módulos. Então, assim, como você falou, tem todo um aumento de logística, isso é perceptível pelas pessoas e, assim, todo o comércio muda, a vida das pessoas muda. Então, assim, o impacto positivo é grande. A economia da região, ela muda muito com tudo isso, né? E justamente a gente falando sobre isso aí, uma prioridade e é um cuidado que a Voltalia tem, é de justamente isso, né? Existe um banco de currículos, né? Que eu acho que você pode falar um pouco. A gente recebe esses currículos, os currículos eles são separados por regiões, né? E também por vilas. Hoje a gente tem esse banco de currículos. E por que a gente faz essa separação? Porque a ideia é priorizar as áreas de influência direto, né? Que a gente tem interface. Hoje, por exemplo, o Solar Serra do Mel 1 e 2, ele está na Vila Ceará. Então, a área de influência direta hoje é a Vila Ceará e áreas de influência indireta, nós temos a Paraíba, Tocantins e Carajás, que é onde a gente pega a nossa água para abastecer nosso projeto. Então, assim, só para deixar assim claro, a gente tenta o máximo possível absorver a mão de obra local, mas nós também temos aquela preocupação de fazer com que essas pessoas elas cresçam também tecnicamente e profissionalmente. Sim. Como é que isso ocorre na capacitação ela vai ser obra? Contínua, exatamente. É importante, eu quero até esclarecer ainda um pouco mais como funciona essa parte do nosso controle de banco de currículos, até para que todos que estejam assistindo aqui realmente tenham total conhecimento, tá? Então, o que é que acontece? A Voltalia, ela tem um banco onde é colocado todos os colaboradores que deixam os currículos, as suas funções e a sua região, a vila em que mora esse colaborador. Então, esse banco de currículo, ele fica de posse e da gestão
de funcionários da Voltalia, que por sua vez vão compartilhar esse banco com as nossas contratadas, e as contratadas elas têm por obrigação contratar as pessoas que estão cadastradas nesse banco, tá? Então, a orientação e a solicitação da Voltalia é exatamente essa. Então, respondendo a sua pergunta também, Ricardo, da capacitação, além da capacitação que se realiza quando o profissional chega, por meio de cursos de capacitação quanto às normas regulamentadoras, trabalho em altura, trabalho com eletricidade, trabalho com espaço confinado, diversos treinamentos nesse sentido, existe uma capacitação contínua durante todo o processo, de forma com que eles tenham a oportunidade de crescer dentro da empresa. Se a empresa apresentar uma vaga para um cargo superior, já vi muitas pessoas que entraram como apontadores e hoje serem encarregados. Então, assim, eu fico muito feliz de saber disso, e como eu também dei a minha contribuição inicial, eu sou a prova viva disso, né? Eu entrei na Voltalia como engenheira trainee, e hoje estou na parte de gestão de projeto. Então, assim, a Voltalia preza por isso, e ela passa tudo isso para suas contratadas. Sim. E tem uma informação importante aqui, né? Eu acho que desde o início do planejamento da obra da Solar, no início aqui foi feito um curso, né? Que a Jade, né, que estava à frente lá, isso e mesmo. Teve essa capacitação, foram 100 alunos capacitados para fazer um curso de montador de placas, né? Isso mesmo, foram 100 alunos. 101, se eu não me engano. Foi 101, pronto, foi aberto um edital, exatamente. Quem está à frente desse projeto é agradecer aí a Jade, que é da equipe social, trabalha aí junto com o Natan e a Luciana. Não podemos deixar de falar na Luciana, né? Dar um alô aqui para a Luciana. Então, foi aberto esse edital, onde a função, né, a área de atuação era na parte de montador de módulos de estruturas fotovoltaicas, e assim ocorreu a capacitação, receberam o diploma, tinha aulas teóricas, aulas práticas, e a Voltalia atuou em quê? Atuou solicitando, né, capacitou primeiro a comunidade para dizer, contratada, você está chegando, sim, nós temos mão de obra local, pronta, qualificada, você não precisa de qualificação? Nós já estamos dando a qualificação. Agora você precisa absorver dentro do seu quadro funcionários. E isso é muito bom para as nossas contratadas, né? É bom para a comunidade e facilita todo o processo. E assim, durante esse processo, né? Porque assim, a obra, ela segue um fluxo, né? Uhum. Então assim, no início nós tivemos algumas cobranças por parte dos alunos, né? Uhum. Da questão da absorção da mão de obra local. Ansiedade, né? Ansiedade. Mas assim, a obra ela segue um fluxo, ela tem uma demanda, então ela tem as etapas, a etapa de entrada, de supressão. Então, assim, a parte de montagem é que é onde ia chegar. E eu e Jade, a gente teve várias interfaces e fazer reuniões aqui tanto na Casa da Voltalia como também no auditório aqui da Escola Estadual, recebendo esses alunos, vendo a demanda, a ansiedade deles, mas a gente sempre dizia, vocês já tiveram o principal, que foi a formação, né? E essa formação ninguém toma. É um conhecimento que você adquiriu e você tem aquele certificado lá. Então, isso foi muito importante. E uma notícia muito positiva. Desses 101 alunos, 70 alunos, 70%, já entraram como meio oficial montador. Ou seja, não tinha como entrar como montador, Natan, porque a pessoa que entra, ela tem a formação, mas não tem experiência ainda. Isso. E também tem 6 alunos, que estão como auxiliar de qualidade. Ou exatamente. Seja, isso aqui foi um salto e foi um ganho muito grande para a gente ver essas pessoas que fizeram essa capacitação e praticamente 76% foi integrada dentro da obra. Temos mulheres dentro desse número, né? Sim, isso é muito importante. Então, assim, isso aí foi uma vitória, uma prova da forma que acontece a contratação e de como essas pessoas vão evoluindo, né? E a ideia é que, cada vez mais, essas pessoas que estão, né, Sumaia, passando por treinamentos, seja lá em formas de DDS, que são os treinamentos com diversas temáticas, ou seja, com curso de formação, a ideia é que nos próximos projetos, seja nessa outra etapa, Natan, que vai ter aqui da Solar, a 3 e 4, né, a ideia é que eles não entrem mais como meio oficial, e sim como montador. E a gente não precisar mais trazer montadores de outras regiões, de outros estados, para estar compondo o projeto, sendo que a gente tem
pessoas aqui na Serra do Mel que estão sendo capacitadas e estão sendo treinadas, né? A gente está treinando para o mundo, não é para o projeto Sol Serra do Mel. A gente está treinando, a gente está com o mercado extremamente aquecido, principalmente voltado para a área solar. Então, assim, eles estão capacitados aí para correr o mundo todo, mas né? É aquela coisa, a gente une o útil ao agradável, não, com certeza, Você ficar perto da sua família, né? No seu lar. Não precisar mas como se os projetos, como o conceito de projeto já é isso, que o projeto é o quê? É tudo aquilo que tem início e fim. Sim. Então a gente sabe que um dia os projetos eles iniciam e eles finalizam. Então assim, as pessoas estão capacitadas aí para o resto da vida. Como você falou, a educação é algo que não se tira. E um outro ponto importante é o seguinte, Ricardo. Sim. É que no mercado de trabalho, por exemplo, no estado nós temos, se eu não me falha a memória, mais de 200 empresas de sistema fotovoltaico. Então, no currículo daquele indivíduo, quando uma outra empresa de pequeno porte for analisar, vai estar lá que o cara veio de uma usina. Isso. Do maior projeto solar do mundo. Então, assim, é uma segurança na vida profissional daquela pessoa que não sem tamanho. Sim. Verdade. Isso aí é muito importante. Isso. Agora, só um ponto, Ricardo, também falando aí. É importante frisar, né, que existem as contratações locais. Existe as mão de obra que vem da região, das circunvizinhas, nós temos funcionários de Areia Branca, de Açu. Então, assim, a gente consegue não só desenvolver e trazer pessoas aqui da Serra, que é o foco principal, mas também das nossas regiões circunvizinhas, né? Até porque também tem algumas funções que requerem uma mão de obra não só qualificada, mas também com uma certa experiência, né? Então, isso é algo que é bom a gente deixar aqui pontuado. Sumaia, em se tratando de mão de obra local, economicamente falando, essa injeção, o que representa hoje aqui para a Serra do Mel? A gente consegue mensurar? Sim, a gente consegue mensurar. Vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício, né? Hoje, nós estamos com mais de 1.200 colaboradores no projeto. Superamos o estimado, né, na fase de contrato. Então, desses 1.200, nós temos cerca de 62%. 62%. Local. Isso é muito representativo. Isso. E muito positivo. Ainda digo mais. Esse número, ele é recorde nos nossos projetos aqui na Serra do Mel. Então, foi o projeto que a gente conseguiu uma maior inserção de mão de obra local. Que interessante, né? Surpreendente. O primeiro projeto, porque a gente já vem fazendo muitos eólicos, mas por quê? Porque é um projeto que requer mais mão de obra, nós temos muitos ajudantes gerais, fora os montadores, nós temos eletricista, e já vem também o pessoal da capacitação desses outros projetos. Então, assim, as pessoas que já vêm de eólica, que já vêm com curso, motoristas, então, assim, são pessoas que já têm diferencial. O pessoal aqui da Serra já tem diferencial. Então, assim, hoje nós estamos com 62%. Isso corresponde a cerca de 770 pessoas. Então, fazendo assim uma média rápida aqui, com um salário mínimo, a gente estaria injetando aqui na economia local cerca de R$1 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro, porque quando você... Isso é muito positivo, porque você consegue desenvolver e mudar o cenário da região, porque quando você fala de município, você tem muito só a questão do FPM, os repasses para os municípios, seria o poder público local, um comércio, às vezes o setor primário com muitas dificuldades de ser desenvolvido, né, as atividades primárias na agricultura. Então, quando você pega e consegue unir a esfera municipal, o setor de comércio funcionando, o setor primário funcionando, porque você começa a injetar essa economia, e isso acaba que dá uma sustentação, né? Você consegue ter uma mesa com os 4 pés lá firme, né? E isso é muito importante. Falando economicamente, agora vamos falar sobre o que, em se tratando primeiro de obra,
como a obra, a dinâmica da obra muda a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, porque a questão do ganho, quando a gente fala de desenvolvimento, não quero dizer só a questão do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento técnico, pessoal, familiar das pessoas. E o que eu posso falar, como eu acompanho, eu tenho essa interface de comunicação com as comunidades e dentro da obra também, a gente, rotineiramente, a Voltalia, ela faz os DDS, faz os treinamentos e mensalmente a gente tem uma agenda. Desde agosto até julho, a gente tem uma agenda já pré-estabelecida. Então, a gente fala sempre a questão do cuidado com o trânsito, sobre abuso de drogas e álcool, violência contra a mulher. Isso. Então, toda hora a gente está trazendo algum convidado, seja um psicólogo, a própria Luciana, que é a psicóloga aqui da Voltalia, eu já convidei ela já participou, e assim, sempre são momentos de integração e que você percebe o envolvimento das pessoas nisso aí. E assim, como isso pode trazer a mudança na vida delas, assim, no dia a dia? Exatamente, porque a gente não só parte do princípio da capacitação técnica, né? Tem muito um lado pessoal. A parte do desenvolvimento, de você sair com uma mentalidade diferente, de você entender. A gente parte muito da ideia de conscientização, de educação, seja ambiental. Então, assim, Natan também já é muito envolvido nisso, até porque Natan já trabalhou em projeto, trabalhou em obra, né, Natan? Você está no social, mas você também iniciou aqui junto com a Voltalia na parte de obra. Então, eu falo muito isso. A gente tem diálogos, diários de segurança, que são os DDS, são diversos temas, é saúde, é segurança, é meio ambiente. Então, assim, uma pessoa que entra num projeto desse, nosso, com essas premissas que a gente prega, ele não sai a mesma pessoa. Ele sai uma pessoa evoluída, com outros pensamentos. E a gente sempre diz o quê? Pessoal, isso que a gente fala, esses nossos treinamentos, isso aqui não é para ficar nesse perímetro, não. Não é para ficar dentro dessa cerca da solar, não. Não. Isso aqui tem que ganhar tudo. Vocês têm que ser... Aqui é uma sementinha que nós estamos plantando. Vocês têm que fazer isso aí, germinar, seja dentro de casa, seja no vizinho, com os amigos. Então, assim, a gente faz um pontapé inicial de grande importância. Sim. Mas isso vem sendo transmitido entre as pessoas. E a gente já vê um comportamento diferente. A gente já consegue ver, né, Natan? Eu acho que você consegue até dar um panorama aí, assim, você que também está aqui bem do iniciozinho, né, junto aí, acho que 2016 você está aqui? 2016. A gente já viu muitas mudanças, né? Sim. Tanto da parte técnica, sim, ocorre, pessoal. É que, assim, do ponto de vista social, a Sumaia, ela toca a obra, né? Então, são muitos números técnicos, mas quando você vai olhar do ponto de vista social, os aspectos positivos que o empreendimento produz no cidadão, nesse caso vocês estão falando de emprego. Então, ele vai muito além de uma carteira assinada. Por exemplo, se você, falando aqui, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, em uma de suas pesquisas, eles começaram a dizer que um ser humano em fase adulta gasta mais ou menos 1 tonelada de alimento por ano. Então, é necessário 1 tonelada de alimento para alimentar um ser humano. Isso varia um pouquinho de acordo com tamanho e idade. E tamanho e idade também. O que ocorre? Quando a pessoa, o colaborador, ele está contratado, vamos imaginar que a obra tem um período de 1 ano. Ele vai passar 1 ano tomando um café da manhã balanceado, 1 ano se alimentando, almoçando com carboidrato, proteína, uma estrutura balanceada e o que acontece? Ele vai ter a possibilidade de ter uma segurança alimentar no período de 1 ano. Então, uma família carente necessita mais ou menos de 1 a 2 cestas básicas mensal, né? Para poder se alimentar. Isso vai gerar mais ou menos 24, vamos dizer, 24 cestas básicas. Aquela família vai precisar durante o ano para se alimentar. Família carente. Sim. Aquele colaborador, ele vai receber uma alimentação proporcional a entre 60 e 80 cestas básicas só para ele. Isso gera mais ou menos um custo de 5 mil reais.
para ele poder se alimentar, né? A carne que é inserida ali naquele prato, a salada, o legume, isso no final dá um montante de R$5.000 mais ou menos, que é proporcional a 60 cestas básicas. Então, assim, dentro de casa, ele ia ter que, durante o ano, precisar de 24 cestas básicas durante o ano para dividir com toda a família dele. Quando ele está na obra, ele recebe ali um montante de alimentação de mais ou menos 60 a 80 cestas básicas, que é só para ele. Então, quer dizer, a segurança nutricional para aquele colaborador, do ponto de vista social, então, não é só emprego, vai muito além do emprego, os aspectos positivos que são gerados, entendeu? Então, além disso, uma outra mudança que eu consegui é muito perceptível, por exemplo, o empreendimento chega em determinada vila, né? Você vê que as casas estão só com cerca e tal, de repente, no final do empreendimento, aquelas pessoas foram contratadas e você já começa a enxergar que já não tem mais cerca, cada um está com o seu murinho, o seu portãozinho colocado, uma moto e carro, e é perceptível. Então tem uma mudança estrutural. Isso, e quando a obra não dura para sempre, mas quando ela acaba, você vai na casa da pessoa e você percebe que agora ela está com uma casinha melhor, o telhado melhor, ela está bem, está mais confortável, mais protegida. Então, vai muito mais do que uma carteira assinada. Os aspectos positivos são maiores. E assim, Sumaia, justamente isso aí, e quando as pessoas nos procuram, por exemplo, eu recebo muito currículo, e às vezes as pessoas mandam um áudio, e então conversam comigo, a gente tem as abordagens mesmo pessoalmente na vila, e você percebe o seguinte, que quando ele vai lhe procurar para pedir algum emprego, alguma coisa, dar um currículo, ele diz, eu sou montador, entendeu? Eu sou montador, trabalhei lá no parque, lá, meu carteira é fichada como montador, ou então como sinaleiro, ou então como pipeiro, ou seja, você já consegue ter uma definição. Uma pessoa que não tinha nenhuma formação, teve a oportunidade e foi crescendo e começou como ajudante, um auxiliar, depois foi para um almoxarifado. O cara diz, eu sou almoxarife, eu sou montador, eu sei fazer essa parte estrutural. Ou seja, você vê poucas pessoas que... Claro, sempre vai ter as pessoas que estão entrando agora, que estão mandando currículo pela primeira vez, mas você percebe muito já esse reflexo, né, das obras passadas e do aprendizado que foi ficando e o legado que vai ficando. A pessoa não tinha formação, hoje o cara é montador, daqui a pouco está como líder de turma, está como encarregado, e é essa evolução que acontece. E hoje na Solar a gente percebe também, quando eu faço o controle, a gente recebe uma planilha das pessoas que foram promovidas. Ou seja, você vê um auxiliar que foi ajudante, depois foi auxiliar, depois foi montador. Então a gente já vê também a pessoa que foi contratada como meio oficial de montagem e hoje está como montador, já foi promovido, né? Então isso é muito importante, porque nas próximas obras ele já vai atualizar o currículo, já vai estar com novas informações e isso muda a vida dele. E assim, a gente percebe também, Natan, que os hábitos, né? Porque quando você tem formação continuada e você se preocupa de estar fazendo treinamento, não só a questão técnica, né? Porque a questão técnica é uma consequência. Se você vai executar uma determinada atividade que você precisa subir numa escada, você vai ter que fazer um NR35, por exemplo. Você tem que se capacitar para você estar habilitado a exercer aquela função. Mas eu falo na mudança de comportamento, de leitura, de como as pessoas veem o mundo, a questão ambiental, a questão social, a questão do relacionamento familiar, né, como um todo, porque quando a gente fala de relacionamento familiar, a gente está falando, por exemplo, do cuidado que a gente tem que ter com o idoso, com a criança, com a esposa, do não abuso, entendeu? Da coisa não prejudicial em si. Isso. Então, eu percebo. Eu estou aqui já vai fazer 2 anos e eu consigo perceber essa mudança. Quando você faz uma palestra, quando você faz um treinamento e você vê as pessoas saindo e se questionando, você percebe que ali teve uma sementinha que foi plantada. Então, a pessoa que tinha um pensamento um pouco equivocado, ele vai começar a pensar e refletir, diz, não, realmente eu tenho que dar mais valor à minha família e pensar de uma outra forma e agir de uma outra forma. Isso é muito gratificante, a gente conseguir ver os depoimentos de você, Natan, de Ricardo. É a prova de que tudo que a gente está falando aqui nada mais é do que a nossa realidade, né? Então, assim, isso é extremamente gratificante. Eu, por exemplo, sou uma prova disso. Eu comecei na contratada, tá? Aqui, como encarregado.
e encarregado de obras, e fui me capacitando, tive a oportunidade de entrar para Voltalia. Então, assim, se Natanzinho conseguiu, qualquer pessoa consegue, tá? Já deixar um recado muito claro aqui para vocês. E quando você fala sobre evolução, né, pessoal, por exemplo, eu aprendi aqui na obra o que era expurgo, não sabia o que seria expurgo. Então, é um material, né, resto de podas de árvore que você pode usar para poder recuperar uma área que estava degradada. Então, tudo isso são coisas que a gente vai desenvolvendo dentro da obra, e para os colaboradores vão aprendendo essa luz de conhecimento. Isso fica para a vida. Por exemplo, vocês... o nosso setor ambiental, que tanto fica falando sobre o cuidado com a fauna, com a flora. Isso, com a destinação dos resíduos. Sim. Por exemplo, depois que eu tive essa experiência dentro da Voltalia, hoje eu sou uma pessoa que eu não envio nenhum tipo de resíduo, sobras orgânicas, para o lixo, porque eu sei que vai ser destinado em aterros. Então, por quê? Que eu, pelo menos eu posso dizer que eu e minha casa, a gente não faz isso? Porque entendemos dentro da obra a necessidade de se compostar, de se direcionar os resíduos de forma correta. Então, assim, a bateria de desenvolvimento, de conhecimento que é inserida em cada colaborador é essencial para que ele, na vida, seja um ser humano melhor. Isso. Sim. E são políticas fortes, né? Por exemplo, a gente tem a política do lixo zero. Então, assim, muito bem pontuado. É uma política que a gente proíbe, né, a entrada de materiais que não sejam reutilizáveis. Justamente visando o quê? Mitigar a geração desse resíduo. Da não geração, Da não geração desse resíduo, exatamente. Então, assim, é algo que a gente vem... Então, constantemente a gente está ali, chamando a atenção, dizendo não pode porque não pode. Mas a gente mostra a realidade, não pode por isso, por aquilo. Então, assim, a gente vai... É um trabalho realmente de formiguinha, mas a gente consegue ver que as realidades vão sendo alteradas. Sim, tem mudança. E assim, não tratar só como uma política, né? Mas a forma que nós conduzimos lá, eu percebo que é uma forma de chamamento, de conquista, né? Porque é aquela coisa, para você desenvolver melhor qualquer atividade, você, quando impõe, você pode até, a pessoa pode até receber, mas quando você conquista, você faz o chamamento à pessoa participar, ele vai ser um aliado seu na condução da informação e conquistar também outras pessoas a trabalharem e a vivenciarem a política da empresa, né? Então, se a política se a empresa ela tem uma política ruim, que não tem preocupação com a questão ambiental, o funcionário também não vai ter, entendeu? Se a empresa ela tem uma política direcionada para isso, ele vai ter um pensamento diferenciado. E você é produto do meio. Então, se você está todo dia na obra, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa, né? Certeza. Então, se você está todo dia, Sumaia, dentro da obra e respirando isso, cada frente de trabalho, Natan, que a gente está abrindo lá e vai ter um DDS, e a gente fala sobre a questão dos resíduos que está sendo gerado, a gente fala do cuidado com a fauna, fala sobre a questão do desmatamento, fala a questão das normativas, das regras, isso vai entrar na cabeça das pessoas. Então, ela não vai só ficar aqui na obra, ela chega aqui e vai dar um reset quando for para casa. Ela vai levar esse conhecimento. Isso. Ela vai com a cabecinha aqui, com a pulguinha aqui atrás da orelha e a sementinha plantada. Bom, isso está dentro da nossa política da política de ESG, e aonde tem toda aquela corrente de valores que não só os nossos colaboradores, mas aos fornecedores. Então, toda a nossa conexão, ela passa a estar alinhada com o comprometimento de cada um, tanto de colaborador interno, externo, fornecedores, comprometidos todos com o meio ambiente. Gente, eu passaria aqui mais umas 2 horas aqui conversando com vocês, que é muito bom. Mas é isso, o nosso podcast foi esse, falar do aspecto positivo das unidades fotovoltaicas, né, no caso de Voltalia, e da importância que ela traz aqui para o desenvolvimento local e regional, que entra na questão da missão da empresa, né, Sumaia? Isso mesmo. E assim, eu queria que vocês fizessem as considerações finais aqui para a gente, infelizmente, finalizar o nosso podcast. Vou dar a palavra para a Sumaia primeiro. Tá bom então. Gostaria de agradecer, Ricardo, pelo convite,
tá? Foi excelente esse momento, esse bate-papo com vocês, acho que foi bem produtivo, né? E é isso, agradecer a todos, agradecer a Voltalha, tá? Dizer que, mais uma vez, reforçar a minha gratidão por fazer parte desse time, né? Uma empresa que se preocupa com as pessoas, vê as pessoas antes dos processos, então isso é muito importante. E estou aqui à disposição, espero que todo mundo goste aqui do nosso bate-papo, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, tá bom, Ricardo? Obrigada. Obrigado, Sumaia. Eu também quero agradecer a vocês, a oportunidade, o Portal Serrano, a audiência. Dizer que nós estamos ali na Casa da Voltalha, se vocês quiserem ter acesso ao departamento social, a casa é livre para vocês poderem bater um papo com a gente, tá bom? E dizer que eu estou feliz de trabalhar na companhia Voltalha com esses valores, e eu acho que acima de tudo, porque o tempo passa, né? Ninguém fica para semente, tudo passa, mas esse período que eu estou aqui, eu sei que se um dia isso acabar, eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos aqui em Serra do Mel. Então, eu sou grato por isso. Natan, eu vou fazer das suas palavras as minhas também, tá? De fato, a gente que trabalha com a comunidade tem essa interface, sabe, o Sumaia, você acaba que vai criando vínculos, né? Você tem a parte de comunicação, das tratativas que se tem na obra, porque a obra é dinâmica e exige isso, mas você acaba que vai pegando essa amizade, esse respeito com as pessoas, e é isso que faz a coisa fluir bem, né? Então, assim, eu também sou muito grato em estar participando desse projeto, né? Estou aqui desde o começo de VSM 3 e 4 e tudo, e estou agora na Solar, e assim, eu tenho aprendido muito, o aprendizado foi muito grande, a evolução foi muito grande, o conhecimento com as pessoas que eu tenho conhecido aqui não tem preço, pessoas especiais que acabam que assim, você tem um contato profissional, mas você acaba que vai criando os vínculos de amizade com as pessoas, né? E isso não tem preço. Então, gente, foi esse o nosso podcast, e espero que vocês gostem e curtam e vejam as informações, porque foram informações ricas, né? Vários conteúdos aqui expostos sobre os nossos projetos, sobre a nossa forma de gestão que nós temos aqui no desenvolvimento do projeto. Obrigado a todos e até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.